Boa tarde a todas e a todos. É uma alegria ter conosco aqui o meu xará, meu ilustríssimo xará, Fernando Haddad, que está prometendo essa entrevista há quase um ano, eu cercando aí pelas esquinas, mas ele não vai dar só a entrevista hoje não. No fim, na hora que a gente terminar, eu vou sapecar-lhe uma facada. Para quem não conhece, todo mundo conhece, mas para quem não conhece, a Manu me fez uma rapidíssima capivara dele. O Haddad tem 54 anos, é casado, pai de 2 filhos, é professor de ciência política da USP, onde ele se formou em Direito, fez mestrado em Economia e doutorado em Filosofia. Interessante, né? Você pegar uma humana e uma exata. Legal. Ele foi chefe de gabinete da Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico na gestão da prefeita Marta Suplicy em 2001. Era o João secretário João Sayad, eu me lembro. Grande figura. Grande figura, meu amigo. Meu amigo e meu ex-sócio num botequim. Fomos parceiros num boteco. O Haddad integrou primeiro o Ministério do Planejamento no governo Lula, quando era ministro Mantega, e depois foi ministro de Educação. Deve ter sido um dos mais longevos da história do Ministério. Ele foi ministro de Educação por 7 anos, entre julho de 2005, governo Lula, até janeiro de 2012, no governo da presidente Dilma. Foi eleito prefeito de São Paulo em 2012, disputando com o José Serra, e essa semana foi escolhido pelo Diretório Nacional do PT como coordenador de programa de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Haddad, muito obrigado. É uma honra, uma alegria. Fernando, eu que te agradeço. Ter você aqui conosco. Já tem um montão de gente perguntando, porque desde cedo a gente avisou, desde ontem a gente está avisando que você viria. Então, tem perguntas. Bom, primeiro tem uma rasgação de seda. A mulherada toda é gato, 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 gato. Pô, ele é competente. Esse negócio de gato, o William Bonner também é. O que importa é que ele é um bom prefeito, pô, um bom administrador público. Tem um monte de entrevista. A gente teve que estar selecionando, porque continua entrando. E a primeira delas é algo que tem uma atualidade muito grande. É uma pessoa que se chama Luan Correia de Paiva, que lembra que você deu uma entrevista para a revista Piauí, em que você fala que a inteligência russa e a turca detectaram movimentações não espontâneas e de origem internacional na internet do Brasil, e que isso teria acontecido no começo das manifestações de 2013, que acabaram culminando com o golpe contra Dilma. Eu acrescentaria 2 coisas ao tema, que eu acho que é um tema importante nesse momento que a internet virou instrumento de guerra. Se eu não me engano, o presidente Erdogan, turco, chegou a falar disso especificamente com o presidente Lula, porque coincide aqui, as passeatas daqui, com as que culminaram na tentativa de golpe contra ele lá. E a outra coisa que os nocauteiros aí devem lembrar é que há um ano, final do ano passado, pouco menos de um ano, eu fui a Londres entrevistar o Assange, e o criador do Wikileaks, Julian Assange, e ele disse que só um país no mundo teria condições de planejar, financiar e implantar o programa de robotização que foi usado para ajudar a derrubar a Dilma. E você concorda com isso? Você acha que tem um espectro da internet? Você sabe que o Celso Amorim falou na caravana do Rio de Janeiro uma frase
muito engraçada, mas curiosa. Ele falou, não é porque eu sou paranoico que eu não estou sendo perseguido. Né? Sim. O que revela uma situação muito contemporânea. Né? Veja bem, não se explica 2013 sem a concorrência de forças anônimas, num primeiro momento, externas ao movimento original. Sim. Porque houve uma... Eu digo na revista Piauí, que foi citada, que a forma do protesto foi sequestrada pela direita. Porque ele começa com um movimento simpático, de discussão, claro, de modicidade tarifária. Claro. Ó, tá cara, não tá cara, baixa, não baixa, vamos fazer debate, vamos... Normal. Nós aqui da esquerda estamos acostumados com Carecas, isso o dia inteiro, né? É MST, MTST, CUT, UNE. Para mim, era mais um desafio de diálogo, de interlocução, de tentar estabelecer um ambiente de entendimento. Então, eu vinha do MEC, Fernando. No MEC, eu enfrentei, em 7 anos de ministro, você vê de tudo. Você tem greve de funcionário público, do técnicos administrativos. Fazubra fez 3 greves contra mim, sendo dirigida pela CUT, muitas vezes. Sei. O Andes, que era mais ligado ao PSOL, fez tantas outras. Reitor batia na porta, a UNE batia na porta, a UBS batia na porta. Ou seja, nossa vida, né, desde criancinha, eu fui do movimento estudantil, fui presidente do centro acadêmico, então conheci um pouco. Obviamente que, na comparação com o que é a vida aí do militante, mas conhecia razoavelmente bem como é que funciona o movimento. Quando você passou uma semana e aquela forma um pouco antipartidária, antipolítica, todo mundo é igual, aquilo foi capturado e virou outra coisa. Então, quando a gente lembra de 2013, muita gente fala, aquilo foi bonito porque aquela primeira semana foi bacana, tá todo mundo na rua. Mas se você verificar o que de fato aconteceu pouco tempo depois, houve uma captura e aquilo virou outra coisa. Então, em 10 dias, a rua tinha outra cor, tinha outra cara, tinha outro propósito, tinha outra finalidade e começou a surgir ali. Olha só que engraçado, né? Vem pra rua, que era um grito de guerra, virou o nome do movimento de direita. MPL, trocaram o P pelo B, virou um movimento de direita. E esse fundamentalista. Né? Sim, movimento fundamentalista. Ele se diz libertário, mas está aí contra as escolas públicas, está aí contra a exposição de arte. É engraçado que ele se diz liberal, mas ele é fundamentalista. Uma espécie de fundamentalismo meio charlatão. Foram eles que começaram com a primeira censura lá no Rio Grande do Sul, no Santander. Então, eles são censores, eles têm uma pauta contra mulheres, contra LGBTs, eles têm um fundamentalismo novo no Brasil. Tem uma charlatanice ali, mas é uma coisa perigosa, porque não tem nada chama de atenção liberal. Porque é gente jovem, né? Gente jovem. Aí tem o outro, Revoltados Online, né, já remetendo para a dimensão da rede social e tal. Então, em muito pouco tempo, aquilo virou outra coisa. E virou porque, eu digo na revista Piauí, a forma foi capturada, mas o conteúdo virou outro. Depois eu vim a saber que tanto Putin quanto o Erdogan tinham ligado para o Brasil, Dilma e Lula foram os receptores dessas ligações, dizendo o seguinte, olha, isso não é espontâneo. E não é coincidência. Não é coincidência. Não, 2013 no mundo, ninguém ligou os pontos ainda, né? Mas Primavera Árabe, Turquia, tem muita coisa que aconteceu simultaneamente, né? Líbia, parlamento público do Gaddafi. Toda a África francesa, né? A maneira como aquilo foi tratado pelo Escapou o Marrocos e acabou. Né? Aí tudo que aconteceu no Oriente Médio, né? Então você tem uma mudança de tom, né? no planeta, planetária, né? Então é muito difícil imaginar que aquilo tenha sido só fruto de uma espontaneidade. Sim. Que até chamou atenção pela vitalidade, pela
pela graça, pela pauta, inicialmente. Claro. Mas virou Mas aí outra você coisa. percebeu o que tinha por trás. Ah, não, ali em uma semana virou tudo. Em uma semana virou outra coisa, não tinha mais nada a ver com o movimento original, que até tinha sua graça, né? Claro. Tanto tinha, que nós oferecemos o passe livre para 700 mil estudantes, Para poder participar. sem ter dinheiro. Para poder participar de uma Quer dizer, coisa bonita. Um ano depois, nós viabilizamos o passe livre estudantil em São Paulo. E 700 mil alunos foram contemplados. Agora o Dória cortou metade. Mas nós demos 8 viagens gratuitas por dia para você visitar um museu, para você visitar uma praça desportiva, para você curtir a cidade. Percebe? Então, o lado bom de 2013, nós procuramos contemplar, como sempre fizemos. A gente sempre aproveita a energia positiva que vem da sociedade para, na condição de governantes, transformá-la para melhor. Então, a parte boa de 2013, modestamente, acho que o meu governo contribuiu para preservar. Sim. Mas tem todo esse lado muito esquisito que não pode deixar de ser notado hoje em dia. Claro. Né? Claro. Isso não significa culpar o movimento original, como muitos às vezes consideram. O Haddad está falando mal. Eu não estou falando mal do MPL. Sim. Estou dizendo, olha, houve uma mudança ali que a gente precisa entender. E uma mudança de essência, não é mudança de cara. Total de essência. É outro propósito. Agora, eu queria sair da blogosfera e voltar aqui para o Brasil real. Não que esse não seja real, mas o Brasil mais palpável, que está mais no dia a dia das pessoas. Eu não sei se era o Jânio ou o Ademar, que quando pediu a eleição, e um amigo perguntava, mas e aí, doutor, por que o senhor perdeu a eleição? Ele dizia, porque o outro candidato teve mais votos que eu. Eu queria te perguntar o seguinte, como é que você, que foi visto por todo mundo que depende da cidade, porque tem gente que não depende da cidade, você pode andar de helicóptero, pode... Mas as pessoas que trabalham, eu vejo as pessoas modestas com as quais eu convivo, vendo no dia a dia conquistas da sua gestão, como é que você explica que você tenha perdido as eleições, tendo tido um desempenho tão bonito, tão aplaudido, por um paraquedista, né? Por um bicho feito em laboratório? Olha, Fernando, primeiro que eu acho assim, mudança de cultura numa região urbana tão complexa quanto São Paulo, são mudanças de paradigma que vão sendo assimiladas com o tempo. Né? Eu, depois de 2013, eu estava muito consciente que seria muito difícil a minha reeleição. Né? Isso antes da enorme recessão que eu vivi nos 2 últimos anos. Eu sou o prefeito que pegou a pior recessão da história da cidade, nos últimos 2 anos de governo. Então, tivemos uma retração do PIB da ordem de 7% em 2 anos, 2015 e 2016. Se o governo federal tivesse repassado o que a lei mandava, você teria tido um desempenho... Não, e com tudo isso nós batemos recorde de investimento. Ainda assim. Eu fechei 4 anos com 17 bi de investimento em valores de dezembro de 2016. Só para você ter uma ideia, isso dá mais de 4 bi por ano. O Dória não deve investir 2 esse ano. Mano, É dessa proporção. Não, você pegar o que você quiser, hospital, obra viária, creche, o que você quiser, nós batemos recorde. Licenciamento de moradia popular na cidade de São Paulo, nós atingimos uma marca de 110 mil unidades. Então o negócio foi muito legal. Agora, vou fazer uma coisa. Isso só reforça a minha pergunta. Só reforça a tua pergunta. Como perder? Mas deixa eu falar um pouco. Primeiro que eu acho que a gente também erra, né? Não vou ficar aqui falando que... às vezes a gente... Por exemplo, às vezes você tem que dar tempo para as pessoas se acostumarem com as coisas. Eu acho que a gente acelerou o passo muito, sabe? A gente tinha que ter, talvez, falado, vamos fazer uma coisa, dá 2 anos. Fazer outra coisa, dá 2 anos. A gente foi fazendo o plano de mobilidade todo simultaneamente. Isso mexeu um pouco com a cidade. Você vê que as faixas de ônibus estão aí, as ciclovias estão aí. Quando falam da velocidade, tirando as marginais, tudo foi mantido. Virou uma coisa de capricho do Dória, né? Que inclusive piorou o trânsito. Piorou então, o número de mortos? E o número de acidentes.
Então, é uma coisa que virou um capricho, né? Mas o plano de mobilidade que foi premiado internacionalmente está aí. O plano diretor que foi premiado internacionalmente está aí, né? Isso para não falar da área de direitos humanos, da área de cultura. Foi uma administração premiada. Chamou atenção de vários, chamou atenção da ONU Habitat, Sim. o que nós fizemos aqui. Bom, mas olha o contexto. Sul-Sudeste viveu uma recessão dramática. Norte e Nordeste não viveu com a dramaticidade que nós vivemos. Então, Eduardo Paes não fez sucessor, Márcio Lacerda não fez sucessor, Fortunati em Porto Alegre não fez sucessor, o Fruet em Curitiba não conseguiu se reeleger, eu não consegui me reeleger, e do PT só tinha eu, desses todos que eu citei. Então, ponto 1. Ponto 2, eu era do PT. E toda a carga tava... Fuzilaria. Nossa, o PT tava sozinho na Berlinda. Sozinho. Não é como hoje, né? Que as manchetes são um pouquinho aliás, mais hoje são mais democráticas. As trucanagens estão aparecendo. Porque o vazamento das delações só acontecia por lado do PT até as eleições. Você não tinha notícia de PMDB, PSDB. Nada. Era só PT, né? Muito bem. Então, segundo ponto. Era um partido dos ladrões, estão na cadeia, estão em Curitiba. Não era o sistema político que precisava de uma reforma. Era o PT que precisava ser expurgado da vida política nacional. Quando agora se vê que é o sistema político que tinha problemas. Todo ele. Né? E tem mesmo. Quer dizer, não é... Né? Com um gradiente muito diversificado, não é o que... Né? Tem muitas gradações aí que precisam ser observadas. Sabe? Desde a contravenção, sem uma má-fé, sem dolo, até o bandido que tinha conta no exterior, que é outro departamento. Né? Então, primeiro ponto, os prefeitos do Sul-Sudeste tiveram muita dificuldade em manter o projeto, com reeleição ou tentando fazer o sucessor. 2, o prefeito do PT no país era eu. Eu era o prefeito petista. Né? E, portanto, o Judas. Da joia da coroa. E o Judas, né? E o Judas. Terceiro ponto, uma mega recessão. Né? E quarto, que às vezes as pessoas não atentam, mas foi muito difícil para mim concorrer no mesmo pleito com a Marta Erundina. Sabe? O João Paulo Lima foi um dos maiores prefeitos do Recife, da história do Recife. Ele chegou no final do primeiro turno com 23% de intenção de voto, 23% dos votos, tendo saído da prefeitura com mais de 80% de ótimo e bom. Aí ele chegou para mim, até me reconfortou, né? Falou assim: Haddad, você fez milagre em chegar em segundo lugar. Porque se eu tivesse aqui uma Marta e uma Erundina concorrendo comigo, não ia ter segundo turno, e eu não sei se ia chegar em segundo lugar. Então, menos, sabe? Eu mesmo estava assim, mas eu devia isso, devia aquele, cara, menos. A situação era única, 2016 é um ano que não vai se repetir, um ano delicadíssimo, né? E eu acho que você deixou uma marca que vai ser lembrada. Né? Então, o projeto que você representa, ele vai ser valorizado e recuperado com o tempo. Eu tenho confiança, Fernando, de que o que nós fizemos com as finanças de São Paulo, imagina você receber grau de investimento na maior crise pela qual passou a cidade. Nós recebemos grau de investimento da agência FIT. O nosso plano diretor reorganizou o investimento privado na cidade. O recorde de obras públicas que nós atingimos também no pior momento da cidade. Então tem na área da cultura e direitos humanos um legado importante que as pessoas às vezes não dão bola, mas quando reclamam da violência, de tudo isso que está aumentando, isso é falta de cultura, é falta de atuação na periferia, é falta de cuidado com as pessoas. Quando aumenta o número de mortes de ciclistas, é porque mudou o sinal. No meu era calma, respeita as pessoas. Agora é acelera, passa por cima. Exatamente. Então mudou. Então isso vai repercutindo na vida das pessoas e tem um efeito pedagógico. As pessoas vão comparando. Esse corte do leite, né, e a tentativa de introdução da ração vai dando para as pessoas uma noção da mudança de atitude em relação, sobretudo, aos mais vulneráveis. As bombas na Cracolândia que voltaram a explodir. Tudo isso vai sendo processado. Então tem um efeito
Por que o PT está recuperando o prestígio e o Lula mais do que todos nós, né? Por que isso está acontecendo? Porque 2017 foi muito diferente de 2016. O que acende o sinal amarelo, né? Cuidado, porque o que vão aprontar Agora, em 2018? Mas se os grandes meios de comunicação, os jornalões, as revistas, os canais de televisão, continuam tratando vocês do PT a pau, por que está havendo essa mudança? Você acha que a internet está contribuindo para desequilibrar a forma como a informação chega à opinião pública? Olha, Porque a Globo continua achando que vocês são todos os cães da... sabe? eu acho, Fernando, o seguinte. Primeiro, tem uma questão material, que a tua vida está melhorando ou piorando. Você consegue se enganar. Quando você não precisa do Estado, você falava dos que não precisam do Estado, né? Quando você não precisa do Estado, a tua vida melhora ou piora de acordo com o crescimento econômico. Então, se você é empregador, uma reforma trabalhista vai te ajudar a ganhar mais dinheiro. Você vai ter mais lucro. Se você é trabalhador, você viu aí a Estácio de Sá, uma única instituição de ensino, demitiu 1.200 professores para recontratar outros como trabalho intermitente. Esse trabalho intermitente, que ninguém sabia o que era até outro dia, começa a chegar na porta de casa. Nossa, trabalho intermitente. O cara fala, bom, o que é o trabalho intermitente? Vai gerar mais emprego. Bom, vamos ver, né? Que bom, pode ser bom. Aí o cara vê o que na prática o trabalho intermitente. Significa que você só vai ganhar pela hora trabalhada. Você ficou disponível 8, trabalhou 4, antes você ganhava 8, agora você vai ganhar 4. Agora, para você traduzir isso para as pessoas, isso leva tempo, porque não é simples uma pessoa que acorda 4. E na maioria das vezes a pessoa só se dá conta disso na prática, quando bate na porta da casa dela. Quem acorda 4 da manhã, chega 10 da noite e ainda tem que fazer a janta da família, a maioria tem 40% das famílias aqui que tem chefe de família mulher. Então a mulher tem 4 jornadas de trabalho, 3 jornadas de trabalho. Sem falar como é que essa pessoa vai se informar? Como é? E aí, no caso dela, nem a internet resolve, porque ela não tem tempo de ficar navegando como nós temos. Então, é a vida que vai ensinar. E a vida leva tempo para ensinar o que de fato está em jogo. Mas, por isso que eu falo, é uma questão material. Uma hora, a materialidade dessas decisões chega na porta da casa da pessoa. E a pessoa começa a fazer as comparações. Mas peraí, o que está acontecendo com a minha vida? Por que minha vida que melhorou tanto ao longo de 12 anos começou a piorar? Outra. Qual foi a natureza dessa substituição da Dilma pelo Temer? O que de fato aconteceu? O que de fato estava em jogo? Era essa tal de pedalada que eu não sei o que era? Ou agora está mais claro que todo mundo pedalava, mas só a Dilma foi substituída de forma ilegítima, né? Por uma pessoa que está aplicando um governo que não passou por nenhum crivo, a não ser pelo do mercado financeiro, que o alçou a condição de presidente. Então, isso tudo, infelizmente, eu gostaria que fosse tudo instantâneo, né? Mas eu, como professor, sei. O processo de educação é um processo que exige tempo. A política não é diferente disso. É difícil. Sobretudo, é educar para transformar, não para reproduzir. Aqui tem uma pilha, um montão de gente falando do Dória, falando mal do Dória. E eu resumiria os temas todos numa questão que foi colocada por uma moça, não sei se foi uma moça ou uma senhora, que mora aqui, Ana Cristina Martins, que ela diz basicamente o seguinte, que fazer o julgamento de um antecessor um mês depois da sucessão é uma coisa meio deselegante, meio precipitada, mas que o senhor já tem 1 ano de Dória aí para poder fazer um julgamento crítico que já não tem mais o lado emocional envolvido. Na sua opinião, se puder resumir o que ele fez de bom e o que ele fez de mal, o que o senhor diria? Olha, infelizmente, eu digo isso até com uma certa... Eu passei muito tempo sem falar. Eu passei 6 meses sem dar entrevista. Não tinha, porque dava a impressão que você estava torcendo contra, que você estava ressentido, que você estava bravo com o resultado da eleição. E eu sou uma pessoa
não é que você estava certo, é que você estava com a maioria. A maioria erra e acerta. Você fez uma transmissão muito civilizada. Ou seja, não é porque hoje nós somos minoria na cidade que nós estamos errados. Se não, todo mundo mudava de opinião. Claro. Por que você não muda de opinião? Porque você tem convicção de que o seu posicionamento vai se impor pelas circunstâncias. Então, o plano de mobilidade que eu fiz na cidade, ele vai se revelar o certo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, em primeiro lugar, eu acho que o Dória é uma pessoa que, de fato, ele ainda não sentou na cadeira de prefeito. Sabe? É incrível isso, né? Mas, porque ele poderia ter o mesmo indicador de aprovação e está fazendo o bem. Porque a aprovação não significa que você está fazendo... Você pode estar fazendo o bem para a cidade, pensando no longo prazo, e tomando medidas duras, medidas difíceis, amargas, difíceis de serem compreendidas. Quando você faz uma faixa de ônibus onde tem 3 faixas, é óbvio que a situação imediata do carro vai piorar. Aquele povo todo vai ficar chateado com você. Mas você sabe que aquilo é o certo a fazer. Claro. Né? Cada carro daquele está levando um passageiro, o outro ônibus está levando 100, 50. Então assim vai. Então, um prefeito não precisa estar olhando para a pesquisa de opinião para governar. E nem deve, numa situação como a de São Paulo. Aqui, as soluções não são simples. Então não adianta você vir aqui com... Eu tiro de letra. Não vai tirar de letra. São 22 milhões de habitantes na região metropolitana. Ninguém tira de letra isso aqui. É muita arrogância achar que você vai, em 4 anos, dar uma pernada, como ele achava. Então ele não sentou ainda na cadeira. Uma pessoa faz 43 viagens no ano para receber título de cidadão. A gente sabe como é que funcionam essas câmaras municipais. Você dá um telefonema lá, você já... Está resolvido. Unanimidade. Ninguém nega para ninguém título de cidadão. Claro. O Brasil, quem leu Machado de Assis sabe, né? O que o Machado ensina a respeito dos medalhões, né? Esse negócio o povo aqui é o zerivezeiro de ficar pondo medalha nos outros. Tem até novela sobre isso, não tinha usado as medalhas lá. Pois é. Então, se você se deixar inebriar por isso, deixar a sua cidade, então não sentou ainda para governar. Então, estruturalmente falando, não foi tomada nenhuma decisão importante, do ponto de vista estrutural. Né? E do ponto de vista social, as medidas que foram tomadas recaíram todas sobre a parte mais pobre da população. Então foi corte de passe livre, foi corte de vai e volta, foi corte de leve leite, sabe? Foi corte de salas, de brinquedotecas nas creches e pré-escolas. Então todas as medidas foram no sentido de fazer ajuste em cima dos mais fracos. Muito em linha... E com alguns sinais exteriores que trazem lembranças horrorosas, como marcar a mão da criança para ela não se alimentar mais de uma vez. Muito em linha com o governo Temer. Eu acho que o governo Dória é muito alinhado com a visão de mundo do Temer. Não é à toa a relação tão próxima. É por afinidade. Então eu vejo uma afinidade muito grande entre o Dória e o Temer do ponto de vista ideológico. Não estou aqui falando referência à questão ética. Sim. Porque aí ética é um atributo individual. Sim. Não é? Claro. Falando do ponto de vista ideológico. Eu vejo muita semelhança ideológica entre o governo Temer e o governo Dória. Já que você falou do Temer, tem várias perguntas aqui. É uma pergunta que se repete, que você, na verdade, já respondeu, mas tem muita gente que ainda torce o nariz, que é um negócio do senhor, você ter se referido ao golpe como não sendo um golpe e tal. De onde nasceu? Não, a pergunta era sobre o golpe militar. Né? Nós mesmo agora na sala falávamos sobre isso. Né? Você dizia para mim exatamente isso. Falou, o que está acontecendo na América Latina, eu nem sei dizer o que é. A expressão é sua. Claro. Foi exatamente o que eu falei numa entrevista, e aí pensaram... Não é golpe. Descontextualizaram. O que eu dizia era o seguinte, o fenômeno é novo. É um golpe sem tanque. Porque eu nasci em 63. Então toda a minha adolescência e até
parte da juventude, eu vivi sob governos militares. Eu não estou vivendo sob um governo militar agora. Então o que eu dizer é o seguinte, ó, isso aqui é diferente. É um golpe militar. Você pode subir num caixote na Praça da Sé e dizer que o Temer é ladrão, Não, que o Temer Não acontece nada. Não, fora Você vai ter Temer... o trabalho de carregar o caixote Fora de Temer volta. talvez seja a expressão mais ouvida no país hoje. Qualquer show que você vá, entoa um fora Temer. Né? Ah, você viu o grafite da minha O neta? grafite da sua neta Ali, tem quantos fora, anos? 8 anos. Fora Temer. Fora Temer. Então, o que eu dizia é o seguinte, nós temos que prestar atenção, mas por quê? É para diminuir o fato de que está havendo violência contra a Constituição? Não. É para a gente saber dialogar com o povo. Porque quando eu ia na periferia e dizia que estava tendo um golpe, as pessoas não entendiam. Não entendiam. Como assim? Que não viam. Mas o Supremo não é a Justiça que está... A presidência lá do Senado não é o presidente do Supremo, não é um juiz que está tomando conta disso. Era difícil explicar. Às vezes a gente pensa só no clube da gente, na USP, nas universidades. O debate acadêmico é um, o debate político é outro. O que eu dizia é o seguinte, olha, as pessoas não estão entendendo. Porque eu vivi a eleição de 2016 na pele, né? Claro. Não na condição de espectador, eu estava lá dentro. E eu falava, ó, as pessoas não estão entendendo o que a gente está falando. A gente precisa explicar melhor esse negócio do golpe. Tanto é que na literatura internacional, todo mundo adjetiva. Falam de soft coup. Eles adjetivam o golpe para tentar passar... Golpe modelo século XXI. Os alemães falam em golpe frio. Honduras, né? Paraguai, Nós Brasil. usamos o termo golpe branco, né, para falar, né? A gente diz coisas sempre qualificando para dizer o seguinte, olha, não é tanque na rua, né? Não é fechamento do Congresso, não é prisão, não é pau de arara, não é prisão de artista, de cientista, de militante, mas é um golpe. Então, tem que qualificar para as pessoas entenderem. Mas daí pensa uma frase, descontextualiza. Mas eu acho ótimo perguntarem, porque você sempre tem condição de responder. Tem uma outra coisa que está preocupando. A maioria das pessoas estão querendo saber exatamente o que significa. Aí é uma pergunta que eu acho que é mais ao ex-ministro da Educação do que ao ex-prefeito. A questão da federalização do ensino médio que está sendo proposta pelo governo golpista. Bom, o que aconteceu com a educação brasileira, muito rapidamente, para depois falar do ensino médio. A educação infantil avançou como nunca nos nossos governos, impressionantemente. Atendimento em creche pré-escola no Brasil triplicou. No caso da pré-escola, nós praticamente universalizamos o atendimento. 4, 5 anos. Então, fomos muito bem. O que aconteceu com o ensino fundamental? As curvas de qualidade que vinham caindo durante todo o governo Fernando Henrique sofreram uma reversão, recuperamos a queda e avançamos. Tanto o Fundamental 1, que nós superamos a meta, quanto o Fundamental 2, que nós atingimos 80% da meta, entre 2005 e 2015. Agora, em 2017, está sendo aplicado um novo teste para verificar a proficiência das crianças em leitura e matemática. Fundamental. Universidade, um boom. ProUni, Reúne, FIES, Ciências Sem Fronteira, fim do vestibular, sinais, boom. O Brasil tinha 3 milhões de universidades, tem 8. O negro não estava na universidade. Nas Ciências Sem Fronteira. Classe C, D e E não passavam na porta da universidade, não sei, para fazer faxina e limpeza. Hoje o filho da faxineira está lá, o filho do pedreiro está lá. E em proporções crescentes. A cada ano aumenta o público pobre e negro na universidade. Bom, qual que é o problema que o Lula está com a... Né? Sempre atinado. Ensino médio, Haddad, o que nós podemos fazer? Eu falei, nossa aposta, presidente, foi que criando a rede federal de ensino médio, você vê que o MEC sonega as informações sobre o Enem do ensino médio federal? Eles não divulgam as médias. Por quê? Porque é bom demais. Sei. O Enem... Seria obrigado a reconhecer. O MEC não divulga as médias das escolas federais do Enem. Sei.
já pelo segundo ano consecutivo. Eles não divulgam. A Folha publicou as médias, não pôde publicar do ensino médio federal, porque eles não mandaram para a Folha. A Folha deveria até denunciar, né? Claro, cadê? A falta de transparência. Claro. Não mandam. Já tem uma semana que divulgaram, não conheço as notas médias dos institutos. Qual era a nossa ideia? Que o ensino médio federal servisse de benchmark para os governadores. Sim. Olha, eu vou ter que atingir a qualidade dessa escola. Estabelece a meta. Se é possível uma escola pública ter essa qualidade, eu vou trazer a rede toda para esse patamar. Isso não aconteceu. Até porque, vamos combinar, são poucos os governadores comprometidos com a educação. Sim. O governador tem outras preocupações. A educação não dá voto. Segurança, papapá, aquela coisa. A educação dá voto ainda quando a mãe acompanha o filho. Que é muito raro. Que é a educação infantil, ensino fundamental 1. Daí pra cima. A criança foi crescendo, vai ganhando autonomia, e o que se vê é que a coisa acaba sem pai nem mãe. Aí o Lula falou, eu quero, Haddad, que você faça um projeto, senta com a Luísio, com o Renato Giannini, faça um projeto de federalização do ensino médio. O que significa isso? Que a União vai assumir responsabilidades compartilhadas com os governadores. Ou seja, o governador agora vai ter que dizer se quer ou não levar a sério o ensino médio. E se disser que quer, a União vai ser parceira. Sim. Esse é o projeto que nós estamos elaborando e que vai ser um dos pilares. O Lula, sabe que me designou para o plano de governo. Sim, né? Coordenar o plano de Esse governo. plano de governo vai ter muita gente, vai ser muito participativo, vai ser paritário. Lula quer mulheres, negros, na comissão de elaboração desse plano. Então nós vamos criar uma grande coordenação paritária no país de gênero e raça. Isso vai ter um efeito regional, inclusive, gente de todo canto, muita participação e, obviamente, passando pelas instâncias partidárias, que vão definir diretrizes, depois partidos que queiram depois dialogar com o Lula vão poder também interagir com esse documento, mais ou menos como nós fizemos aqui em São Paulo em 2012, que deu muito certo. E ganhamos a eleição, e o Lula vai ganhar também. Mas a encomenda dele é o seguinte, muita participação, muita representatividade, pobres, negros, mulheres, comunidade LGBT, todo mundo tem que empresário, todo mundo tem que estar dentro, empresários progressistas, né? Empresários que têm um compromisso com o país, que é raro hoje, hein? Né? Compromisso com o país. Compromisso com o país não é compromisso com o crescimento do PIB. Da empresa dele. Compromisso com o país não é crescimento do PIB. O crescimento do país é assim, qual a qualidade do crescimento? Para quem é esse crescimento? Nós vamos atender os de baixo? Nós vamos incluir mais gente? Nosso mercado consumidor interno vai expandir? Aí os direitos fundamentais estão garantidos? Esse é o empresário com quem nós queremos conversar. Existem e nós vamos atrás, para trazer, para colaborar. Mas o movimento social vai estar muito contemplado. E a encomenda é ousadia. Que o Lula falou, olha, eu tenho certeza, e o povo disse isso, que eu fiz um segundo mandato melhor do que o primeiro. Eu quero fazer um terceiro melhor do que o segundo. Agora, um cara que saiu com 80% de aprovação, é um desafio para a equipe. Vai passar para cima de 100%. Agora, já que você está falando no programa do Lula, você vai coordenar, o que é uma alegria para nós, para os democratas e para o campo progressista. Vai ter eleição? O Lula vai disputar a eleição? Qual é a expectativa que você tem? Porque a mim me parece, eu não gosto de ficar falando essas coisas, porque às vezes dá a impressão que está desmobilizando, mas é o seguinte, será que eles teriam feito tudo que fizeram, dar um golpe de Estado, vender pedaço da Petrobras, vender pré-sal, vender Eletrobras, tirar a presidente da República, para depois devolver a presidência para o capeta? Porque não é a Dilma, nem é o Fernando Haddad, não, é o capeta, o cão. O golpe perde um pouco de força. A teoria do golpe se enfraquece se o Lula
puder disputar a eleição e ganhar. Não, vê bem, qual é o sonho deles? O sonho deles é ter uma disputa da direita com a extrema-direita. Não quer nem saber do resto. Que é mais ou menos o que aconteceu em vários países do mundo. Aconteceu na Holanda, aconteceu na França, aconteceu nos A Áustria agora. A Áustria, Estados Unidos. Não querem a esquerda e a direita, a centro-esquerda e a centro-direita. Eles querem a direita e a extrema-direita, disputando mentes e corações nesse país. Então, esse é um sonho. Para esse sonho se realizar, eles precisam de dar 3 passos. Um, eles já deram: afastamento da Dilma, sem crime de responsabilidade. Sim. Né? Então, o impeachment sem crime de responsabilidade. O que está no horizonte de muitas cabeças aí autoritárias é uma condenação sem prova. Dia 24 de janeiro. Uma condenação sem prova. Quando eu digo isso, não estou falando a opinião do Fernando Haddad. Até o Lula hoje deu uma coletiva dizendo: é a opinião do Reinaldo Azevedo, é a opinião do Demetrio Magnoli, que são pessoas de direita. São pensadores da direita. São 22 juristas que escreveram um livro, né? 122 juristas. Sim, deram um nome, sem nenhum tipo de remuneração, emprestaram o seu prestígio acadêmico para uma obra que desmonta a sentença. Hoje começou a circular o abaixo-assinado, que é aberto pelo Chomsky. O Chomsky. Eu tive tive tempo e paciência de ler a sentença. Tem 300 páginas, buscando uma única conexão, sabe, entre versão e fato. Você não acha. Então, o que eu acho, Fernando, juro por Deus, eu digo isso assim: se fosse um tucano eu diria a mesma coisa, se fosse o Bolsonaro eu diria a mesma coisa. Vamos supor que o Bolsonaro liderasse as pesquisas e ele tivesse com um processo para ser julgado. Se fosse esse, eu ia para a rua defender a absolução, mesmo correndo o risco de ter o Bolsonaro presidente. Sei, talvez fosse uma das... Sim. Ele e o Dória são as pessoas que mais preocupam, né, pela ideologia, né? Que nem tem a ver, tem muito mais a ver com esse clima artificialmente criado entre nós do que com o Brasil, que quer dar certo, né? Eu estaria na rua defendendo a absolvição. Eu prefiro manter a democracia com o risco de eleger um sujeito. A gente aprende depois, tem 4 anos depois, tem outra eleição. Eu prefiro manter a democracia correndo o risco, porque a liberdade implica risco. Quando você dá liberdade para o seu filho, implica risco. Toma a chave do carro, implica risco. Pode sair à noite, pode ir para a balada, implica risco. A democracia não é diferente, ela implica risco. Mas eu prefiro 1000 vezes o risco da democracia, porque ela se corrige, do que a tutela do arbítrio. Que é o que nós estamos vivendo. Nós estamos sendo tutelados por um ambiente arbitrário, casuístico. Então isso não pode dar certo. Isso não pode dar certo. Isso não tem como dar certo. Pode alegrar algumas pessoas. Nos livramos do Lula. Terá sido um péssimo negócio para o país. Não é assim que se faz. Eu não conheço país que se desenvolveu com base nesse tipo de artimanha. Sabe? Não tem precedente. Então nós precisamos enfrentar o seguinte: vasculhar a vida do homem. Esse apartamento não é dele. Todo mundo sabe que não é. Quando você conversa petit comité, todo mundo fala, não dá pra... Todo mundo fala, não dá. Engraçado, eu falo muito com o empresário, né? Porque eu tô colhendo opiniões, né? Sim. Tô dando palestra, visitei 14 estados esse ano. Então eu sento com o sindicalista, mas mesmo quando eu sento com o empresário, o cara fala, não dá, é frágil demais. Por que não escreve, então? É medo do ambiente político que foi criado. Vai ficar chato. Medo da patrulha. É a patrulha. Aí fica todo mundo com medo de falar a verdade. A verdade é a seguinte: não se provou. Aí não há o que fazer, tem que absolver. E tenta derrotar na urna. E tentaram, né? Não se provou e tentaram. É o que ele disse. Abriram o colchão, desmontaram a geladeira para ver se encontrava joia, desmontaram
fogão. Não encontraram nada. Um pé de cubo. Vasculharam no mundo inteiro, conta bancária. De filho, acharam de todo mundo, né? É. Acharam de todo mundo. É. Mas dele não. Acharam dinheiro no apartamento de todo mundo, na mala de todo mundo. Nas malas dele, nos apartamentos dele, não. Nada. Então, como é que faz? É. Agora, gente, eu fico assim, outro dia eu estava falando, você é amigo do Lula. Eu falo, olha, se meu filho cometer um erro, eu não gosto mais do Lula do que do meu filho. Claro. Se meu filho cometer um erro, eu vou ficar muito chateado, mas eu não vou defender a impunidade porque é meu filho. Pô, você errou? Paciência, vamos tentar ver, minorar a pena, tentar na justiça mostrar os bons antecedentes, tentar uma prisão mais... Né? Mas, pô, você errou, o que vai fazer? Para um pai é difícil, mas ele tem que aceitar. Agora, não é o que está acontecendo. Não, ao contrário. Certo? Então, é o contrário. Eu acho que a gente tem que botar a mão na consciência, sabe? Botar a mão na consciência, todo mundo botar a mão na consciência, dizer o seguinte, ó, vamos preservar a democracia. Isso é um bem em si. A democracia é um bem em si. O resultado, o que ela vai gerar, é outra questão. Aquela frase, né? É o pior sistema de governo com exceção de todos os outros, né? Então, é esse. Vamos nesse. A gente vai corrigindo a cada eleição. Nós não precisamos de algo externo, artificial, para corrigir a vontade popular. A vontade popular se corrige. Isso não significa defender impunidade, significa defender justiça. É isso. Tá bom. O prefeito, a quantidade de perguntas é tão grande que se a gente fosse atender a todo mundo que está mandando para aqui, a gente ia ficar aqui uns 4, 5 dias. Então eu estava querendo sugerir a você, antes que você diga o que eu não te perguntei e você gostaria de falar, eu queria sugerir o seguinte: por que a gente não faz uma vez por semana, você vir aqui 5 minutos, responder a pergunta? Você fala 5 minutos e responde a 5 minutos de perguntas aqui. Se eu vier aqui, eu vou querer falar 10. Então você fala 10. 10 minutos de fala e 5 de pergunta. Tá bom. Tá topado? Tá topado. Tem um monte de testemunho, hein? O que eu não te perguntei que você queria... Eu queria complementar a última pergunta, que eu acho um alerta importante, que é a questão do parlamentarismo sem plebiscito. Que está hoje nas primeiras páginas dos jornais. Que botaram na ordem do dia. É. Então são 3 atos. Né? O afastamento sem crime de responsabilidade, a eventual condenação, que eu espero que não aconteça, sem prova, e uma mudança de regime sem consulta popular. Mudança de regime. É muita coisa. As pessoas, é muita coisa isso. Nós estamos vivendo uma contra-revolução conservadora, mas num nível, num grau de desfaçatez que tem que chamar a atenção da cidadania. Nós não podemos aceitar que o Brasil regrida. Precisa traduzir pessoas como você, que tem acesso à opinião pública, precisam, do mesmo jeito que você estava falando, precisa traduzir o golpe, precisa explicar para eles que isso também é um golpe dentro do golpe. Porque de uma hora para outra você vai ter um presidente, fim, né? Um presidente mitigado, um primeiro-ministro com muita força, sem que o povo tenha decidido absolutamente nada a esse respeito. É um processo esse golpe, né? Ele não é um ato, né, de interrupção da vida democrática. Ele é processual, por isso que ele é enganador. Cada dia que passa, se vê a notícia de jornal, ele é um processo. Já não é nem a manchete mais. E muita gente concorrendo para a naturalização de tudo isso aí. Então ele tem uma aparência de normalidade institucional. E ele é o oposto disso. Então é muito delicada a situação. É um desafio muito grande para os democratas do país reconstituir o tecido social em proveito de um projeto que deu certo e vai voltar a dar certo. Se a gente tiver a oportunidade de conversar com as pessoas. As pessoas querem o Brasil que elas viram, né, crescer na mão. Né? Crescer na mão, crescer diante dos seus olhos. É muito bacana um país dar certo. Né? Vai dar. Vai dar. Obrigado, prefeito. Boa sorte. Boa. Primeira semana de janeiro. Começamos. Vou te dar uma folguinha aí para Natal e Ano Novo,
Primeira semana de janeiro, Passa a olho nele. ressaca do ano novo. Passa a ressaca e vem pra cá tomar Red Bull. Catuaba eu deixo pra 31. Deixa pra 31. Depois vem tomar Red Bull aqui pra refrescar a cabeça. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Obrigado, prefeito. Obrigado, Boa sorte. obrigado.